uma vida profissional dedicada ao setor de alimentação, o empresário lidera há 20 anos um dos maiores grupos de food service da América Latina. Vamos falar agora com Ricardo Bomeni, CEO do grupo BFFC. Bem-vindo ao Show Business. 20 anos no setor de alimentação? Para falar a verdade, até um pouco mais. Quantos? Eu ingressei logo que eu estava na universidade, eu comecei trabalhando nos intervalos de férias, né? Meu pai tinha uma rede naquela época chamada Big Burger e eu adorava ir aos restaurantes, eu adorava trabalhar nos meus períodos de férias. Isso eu tinha 18, 19 anos e depois eu acabei indo trabalhar com meu pai, então já tem aí uns 30 anos que eu estou nesse segmento. Me diz uma coisa, a alimentação é um setor, no meu ver, bastante complicado, porque você lida com perecíveis, né? Verdade. Como é lidar com perecíveis e o que mudou nesses últimos 30 anos nesse manuseio? O nosso estoque, normalmente, dentro de uma operação nossa, é um estoque razoavelmente pequeno. Nós temos 4, 5 dias de estoque apenas, então não é tão difícil manipular. Mas isso hoje, né? Isso hoje, não, originalmente, inclusive muita coisa era fabricada na própria loja, né? Ah. E hoje em dia os nossos produtos são feitos ao pedido do consumidor. Então se você vai comer um sanduíche, aquele sanduíche vai ser feito para você na hora. Se você vai consumir um milkshake, aquele milkshake vai ser feito para você na hora. É claro que a gestão de estoque não é assim tão simples, porque às vezes você tem um movimento que é maior, você não está esperando aquele movimento, e pode sim acontecer de você ter insumos que estão próximos ao período de vencimento, né? E aí a gente tem algumas entidades e algumas ONGs que a gente faz doação de alimentos, né? E temos também, mais recentemente, fizemos um convênio com uma startup chamada Food to Safe. E funciona da seguinte maneira: se você tem um produto acabado ou um insumo perto do vencimento, você pode criar uma embalagem, uma sacola de viagem que você faz a venda para o consumidor com um desconto muito impactante, né? Então, com isso, o consumidor pode se beneficiar e o restaurante também reduz o seu possível desperdício. Qual mais ou menos o gap de dias entre o vencimento e você colocar isso? São produtos, às vezes, que vão, a depender da operação, de novo, não é exatamente o nosso caso, mas imagina uma cafeteria que tem alguns produtos ali que estão prontos, aquele produto, ele vai vencer naquele dia, ele não vai ser usado para o dia seguinte. Então, essa é uma forma de você aproveitar esse produto que vai vencer, vai ser jogado fora, e fazer a venda dele a um preço muito mais acessível para o consumidor e evitar, naturalmente, o desperdício, né, que é tão importante. Quantas toneladas de comida vocês movimentam por dia, por semana? E quantas lojas vocês têm? Nós estamos hoje com 1.100 pontos de venda, né? Essa quantidade em tonelada é muito grande. Para você ter uma ideia, só de proteína a gente consome 50 toneladas por mês de proteína. Nossa! Então, se a gente for falar de sorvete, são mais 50 toneladas de sorvete. Então, são volumes realmente muito, muito altos de alimento que a gente tem nos 1.100 restaurantes espalhados no país inteiro. Vocês participam, de alguma maneira, na produção dos seus fornecedores? Vocês, sei lá, financiam seus fornecedores? Como é que funciona? Quase todos os nossos insumos têm uma formulação própria, né? E isso é o que faz também a diferenciação da marca. Então, quando a gente vai produzir um hambúrguer, o Bob's já produziu, já teve fábrica própria, né, muitos anos atrás, mas em 1995, começo de 96, a gente resolveu terceirizar, vendeu a fábrica. E como é que foi essa terceirização? Nós continuamos com o relacionamento com o fornecedor final, né, dando, né, toda a parte de formulações para eles, e contratamos um operador logístico para fazer a compra desses insumos do fornecedor e a distribuição em cada um dos pontos de venda no Brasil inteiro. Então, a gente continua controlando a fórmula ou a especificação. Até o detalhe, Sônia, por exemplo, a cor da nossa marca no copo é uma especificação nossa.
Tá. Até isso é diferente. O tipo, o tamanho da batata que a gente usa, quanto ela tem de sólido, os temperos que vão na proteína, a formulação do nosso molho Big Bob, que é muito conhecido já há muitos anos. Isso é intocável. A gente realmente tem essas formulações, são secretas, naturalmente. Acho que isso é um pouco da proposta de valor da marca, né? E a gente respeita muito isso e faz auditoria, naturalmente, em todos os nossos fornecedores, pelo menos uma vez por ano, para garantir essa qualidade. Vocês, de uma certa maneira, verticalizaram as suas operações sem ser donos de todas essas ramificações. Nesse quesito, vocês trabalham diferente dos outros concorrentes? Tem alguns concorrentes que têm fabricação própria, né? Nós já tivemos, como eu falei, até 1995. E aí tem um detalhe interessante, né? Porque a marca Bob's é uma marca que tem 71 anos no mercado brasileiro. Nós foi a primeira, né? Fomos pioneiros, né? Aqui no mercado brasileiro, empresa de capital 100% nacional. E ao longo dessa trajetória, para você ter uma ideia, o Bob's já teve metalúrgica para produzir equipamentos e utensílios, já teve fábrica de papel para produzir embalagem e tivemos a fabricação de alimentos. A gente fazia compra de batata in natura, na fábrica ela era descascada, cortada e enviada para a loja para ser frita. Os hambúrgueres eram feitos nessa fábrica, o sorvete, a base líquida para o sorvete. Então era verticalizado de verdade, era totalmente verticalizado. Em 96 a gente tomou final de 95, a gente tomou essa decisão, né? Quer dizer, a empresa não estava lá ainda, eu entrei em 96, a empresa tomou essa decisão de fazer a venda da fábrica e fazer a terceirização. Curiosidade, o preço da carne bovina, ele é cíclico, né? Sim. Uma hora ele cresce muito, sei lá, um ano atrás ou meses atrás, ele estava muito alto. E agora ele está, de novo, baixando. Como é que vocês equilibram o preço de vocês nas lojas com essa volatilidade? Os nossos contratos com os fornecedores, eu vou usar esse exemplo da proteína, mas de forma geral os nossos contratos são mais de longo prazo. Porque como as formulações são próprias, então a gente não tem também essa mobilidade de ficar mudando a toda hora. É claro que eu posso ter 2, 3 fornecedores que tenham a minha fórmula, né? Mas todos eles têm uma certa garantia de suprimento de longo prazo. Então a gente também faz uma forma de ajuste de preço que prevê esse balanceamento para cima e para baixo. Então a gente consegue ter uma estabilidade um pouco maior. Quando está para baixo, vocês também estão ali, quando está para cima, vocês estão ali, vocês fazem uma média. É verdade. E a mesma coisa, por exemplo, por muito tempo nós importávamos batata frita congelada porque não existia esse tipo de produto no Brasil. Hoje existe. Naquela época, nós fazíamos a mesma coisa, tanto com o fornecedor como o redeamento da moeda. Do dólar, né? Hoje, a indústria brasileira evoluiu, nós já temos a batata frita pré-congelada sendo produzida aqui no Brasil, saímos do risco cambial, portanto. No nosso caso, a gente ainda faz um pouquinho de importação, justamente para poder balancear um pouco o suprimento, né? Porque muitas vezes você tem questões de safra, no caso de batata, e a gente, para garantir isso, a gente tem fornecedor na Argentina e tem fornecedor na Europa também. Quais foram as maiores mudanças que você notou nesses anos todos que você está no grupo, na América Latina? Pode dizer que tem uma mudança global, né, acontecendo, principalmente no que tange a inovação, a transformação digital. Eu acho que isso foi muito impactante, se a gente falar dos últimos 20 anos, tanto no Brasil, América Latina, como qualquer outro país do mundo. E também a questão do que nós chamamos de omnicanalidade, que é você atender o cliente de várias formas distintas. Eu vou dar um exemplo. Nas nossas lojas, você pode fazer um pedido pelo aplicativo e receber na loja. Essa é uma forma que não existia 20 anos atrás. Uma outra forma, em 2014, nós fomos pioneiros aqui no Brasil no lançamento dos terminais de autoatendimento, de forma que você pudesse fazer o seu pedido, né, com várias sugestões que vinham ali na tela, e pagar ali na própria máquina com cartão de crédito ou débito, e hoje, inclusive, você pode pagar por Pix. Essa também era uma inovação que não existia. E vou mais além, nós acabamos também desenvolvendo uma tecnologia de locker. Então, temos algumas lojas onde você pode, por exemplo, fazer o seu pedido ou pelo aplicativo, ou em casa, ou no próprio restaurante,
e retirar o seu produto no locker através de uma senha. O locker é um armário que tem vários compartimentos e esses compartimentos são numerados e você pode, então, retirar o seu produto ali. Inclusive, nós já fizemos a primeira loja em Campinas, onde nós colocamos um locker no drive-thru. Então, você também pode, no caminho para o drive-thru, fazer o seu pedido e você não precisa falar com ninguém da loja, você simplesmente pega o seu pedido nesse locker no drive-thru. Nossa, mas esse locker, ele é quentinho? Como é que funciona? Ele tem tecnologia para ser quente ou gelado, né? Tá. Mas nós colocamos o produto na hora. A gente faz toda a medida e o acompanhamento da chegada do cliente para poder não ter o problema de qualidade. Vocês só operam na América Latina com base de suprimentos, essas coisas. Nunca abriram loja fora, a não ser no Chile, né? Por que não? Nós tivemos essa experiência. Para voltar um pouco tempo atrás, a gente houve, sim, uma ocasião que nós queríamos entrar na Argentina e chegamos até a fazer uma oferta de uma rede que já era existente lá à época, porque era uma forma de você já entrar com alguma escala. Acabamos não fazendo esse negócio naquele momento. Depois fizemos um negócio no Chile, chegamos a ter 8 a 10 restaurantes lá no Chile. Trouxemos também para o Brasil uma marca chilena chamada Dogs, também chegamos a abrir aqui 40 pontos de venda aproximadamente. Infelizmente, por razões diversas, nem lá nem aqui funcionou, por várias razões, como também nós já tivemos operação em Portugal, já tivemos operação em Angola. O foco para você ter uma expansão internacional precisa ser muito grande. E você também precisa ter um pulmão financeiro muito forte para poder fazer uma iniciativa dessa fora. Hoje nós pensamos diferente. Hoje nós entendemos que o Brasil é um país enorme, com muita oportunidade. Para você ter uma ideia, a gente tem aqui no Brasil 5.570 municípios, né, incluindo os 2 territórios. Nós só estamos em 230 municípios hoje, estamos em todos os estados da federação, mas só estamos em 230 municípios e em alguns municípios ainda com uma penetração muito baixa. Então tem muita oportunidade no Brasil. O que nos tem feito pensar nos últimos 10 anos que o foco deveria ser aqui no Brasil mesmo. Quais são os seus planos para os próximos 5 anos? Nós acabamos de fazer o nosso planejamento estratégico com uma consultoria externa que nos ajudou muito a pensar justamente o caminho para frente. Envolvemos toda a liderança da companhia nessa discussão e concluímos que nós temos capacidade de dobrar a companhia nesse período de 5 anos. E eu digo isso, Sônia, porque predominantemente o nosso negócio é um negócio de franquia, cujo CAPEX, né, o investimento nosso para fazer novas lojas é muito pequeno. A gente tem um grupo grande de lojas próprias com 150 lojas do Bob's, mas esse grupo vai crescer muito menos do que o grupo de franquias que predomina hoje. Então, nós vamos entrar em vários municípios ainda, pretendemos nesses próximos 5 anos estar presente em 500 municípios aproximadamente e crescer com a base existente. Nós temos muitos franqueados, o crescimento orgânico nosso hoje está na ordem de 55% a 60% do nosso crescimento. E os outros 40% serão com parceiros franqueados novos em municípios, provavelmente, que a gente ainda não opera. Nessa busca por franqueados e vice-versa, o nosso telespectador, eu quero ser um franqueado seu. O que você olha? Como é que você faz a triagem? É um processo de conhecimento mútuo, né, onde nós fazemos, primeiro, a abordagem mais simples, né? Então existe uma ficha de cadastro que é bem simples, que é feita online, inclusive, que a gente vê um pouco do perfil da pessoa, as experiências anteriores, capacidade financeira e tudo mais. E depois disso, a gente propõe que esse candidato passe 2 dias num restaurante nosso, porque muitas vezes quem está de fora não sabe exatamente como é uma operação de um restaurante, né? E ali acontece de tudo. A gente já viu pessoas, inclusive, desistirem por acharem que não era aquele o negócio que se imaginava, que era um negócio que ele estava apostando a vida empresarial dele na frente. E temos o inverso também, gente que fica completamente apaixonada pela operação e quer entrar, e quer expandir e tudo mais. Aí a segunda fase... Qual o investimento inicial, só para ter uma ideia? Nós temos vários formatos de loja, mas assim, para dar uma média, entre 800 e 900 mil reais para fazer um restaurante no tamanho que a gente faz num shopping center.
Se for na rua, um pouquinho mais, porque às vezes você tem uma obra na loja de rua, a depender do imóvel, que vai te exigir um pouquinho mais de construção. Mas a base de equipamentos é igual. E uma loja drive-thru, que é o nosso conceito maior, é uma loja cujo investimento é um pouco maior, porque o terreno precisa ser maior, às vezes você tem que fazer fundação no terreno. Então temos vários formatos. E temos os quiosques, que são quiosques de sobremesa, cuja venda do milkshake é predominante nesse caso, e o investimento a partir de R$200 mil. Tá. Esse investimento maior, R$900 mil, a pessoa se financia? Vocês financiam alguém? Como que funciona? Não, nós não financiamos, mas nós aproximamos aos nossos parceiros de financiamento, que são os bancos, tanto os bancos públicos quanto os privados. A gente tem convênios que a gente chama de acordo guarda-chuva. A gente estabelece alguns pontos de negociação com esses parceiros, mas cada caso é um caso, porque ele vai avaliar a história daquele empresário, né, e vai conceder ou não para aquele empresário. No entanto, nós evitamos fazer isso na primeira loja. Então, a primeira loja, o financiamento, o capital precisa ser 100% do franqueado para garantir que ele nasça bem, né, e que possa fazer uma gestão do seu negócio sem ter a preocupação inicial com o financiamento. Mas a partir da segunda loja, ele já faz. E nós temos história de vários franqueados que hoje tem 6, 7, 8, 10 pontos de venda e que praticamente foram feitos a partir do resultado do próprio negócio e com algum investimento de banco. Tá, vocês garantem uma margem mínima de lucro? Tem alguma coisa assim? Não? Não é que a gente garanta. Cada ponto nosso, a gente faz um documento, né, que é uma previsão, na verdade, isso é feito a 4 mãos. O franqueado, ele faz todos os estudos, contagem de público, e a gente fornece algumas informações que são as médias do negócio. Então, quanto custa a mão de obra, quanto custa os alimentos, os impostos e daí para frente. E se monta ali um estudo, né? Na média, no nosso mercado, tem se retornado entre 3 e 4 anos o investimento. Tá. Os juros altos têm desincentivado algumas pessoas a entrarem no ramo? Os juros altos, por um tempo muito longo, ele prejudica, sim. Aliás, acho que prejudica a economia como um todo, né? Tanto o investimento inicial, claro, porque muita gente nesse momento quer se proteger um pouco mais, então quer deixar um pouco mais o dinheiro numa aplicação, até que as coisas estejam um pouco mais claras e faça investimento. Honestamente, não tem nos prejudicado, Sônia. A gente não tem? Não. Esse ano nós fomos de 2% de juros a... a 13,75, agora regrediu, né, a 11,75. Vamos ver se a gente tem essa jornada em queda, que acho que é bom para o país e é bom para o nosso negócio. Mas, na verdade, esse ano a gente está fazendo 85 pontos de venda novos, né, inaugurados, né, e a nossa previsão para o ano que vem são entre 120 e 130. Outra curiosidade, Ricardo, vocês têm devolução. Fala assim, olha, não consegui operar isso, quero devolver. Como é que acontece isso? Nós fazemos o repasse normalmente. A gente evita ao máximo fechar um restaurante ou fechar um quiosque, que acontece, né? Na pandemia, inclusive, a gente teve... Quantos? Nós crescemos mais do que fechamos durante todo o período de pandemia. Acho que nós fechamos uns 50 pontos de venda no total desse período, tá? Incluindo restaurantes e quiosques, né? 5% é pouco. Não é pouco, mas o que nós tentamos fazer é evitar que chegue nesse ponto onde o franqueado tenha baixa rentabilidade ou não queira mais operar o negócio. Agora, com 1.000 pontos, 1.100 pontos de venda, com 350 franqueados, que é a nossa base, eu acho que você pode imaginar que tem muitas coisas diferentes que acontecem, né? Você tem, às vezes, um casal que opera, o casal se separa. Então, ali naquele momento, a gente precisa fazer uma intervenção dividir o hambúrguer para ver, né, com quem vai ficar a operação, se quem vai operar está apto a operar, né? E tem outras questões, às vezes a pessoa, por motivos de família, vai morar em outra cidade. Então, tudo isso faz parte de um negócio desse porte, mas nós temos uma estrutura preparada para poder fazer o repasse desse restaurante para um outro candidato ou para um franqueado existente também. Esse turnover, vocês têm uma muito baixo, levantamento? Temos sim, é um turnover que gira na casa de 2% a 3% por ano.
que é 20, 30 pontos de venda, 40 pontos de venda no máximo por ano, que são repassados. Tá? E na pandemia vocês fecharam 50, seriam 5%, fechamos 50, né? e abrimos é 110 no período inteiro, tá? de pandemia. Então teve foi um período difícil para o nosso segmento, porque você deve se lembrar que o varejo, de forma geral, fechou, com exceção de farmácias, supermercados e material de construção e outros poucos segmentos. Naquele período, obviamente, que nós, os nossos franqueados, sofreram bastante, queda de venda, né? Mas, enfim, eu acho que esse ficou para trás, a gente já cresce mais do que 2019 hoje, né? E tivemos muito aprendizado. Quais são os maiores desafios? Os maiores desafios foi... do seu negócio? No período de pandemia? Não, os no geral. desafios hoje. Ele é um negócio estável, ele oscila? Ele é um negócio, ele tem uma certa estabilidade, aliás, como o franchising como um todo, né? Justamente porque as franqueadoras mais preparadas, elas conseguem, em qualquer momento da economia, dar o suporte aos seus franqueados, né? Então, por exemplo, nós falávamos do período da pandemia. Esse foi um período em que a interação que nós tivemos com os nossos franqueados foi quase que o tempo inteiro. Nós chegamos a fazer 100 lives durante os anos de 2020 e 2021, sobre todos os assuntos que você pode imaginar, financiamento, questões trabalhistas, saúde mental, lançamento de produtos que nós estávamos fazendo. Nós refizemos todo o nosso design de loja, lançamos durante a pandemia o modelo que hoje é o modelo que nós estamos fazendo, que se chama Conecta, que tem uma série de diferenciações com relação ao modelo anterior. Então, tudo isso gerou também muita proximidade com os franqueados. Com os nossos franqueados. Isso foi uma coisa do segmento de franchising como um todo, mas eu posso dizer que no nosso caso a gente ficou mais próximo porque essa interação virtual, que era a única forma, né, que nós tínhamos naquele momento, foi muito importante. Óbvio que agora nós estamos intensificando a relação presencial, né? Afinal de contas somos seres humanos, gostamos de ter essa interação. Nesse exato momento nós estamos fazendo o nosso ciclo de encontros regionais com os franqueados, que a gente faz no Brasil inteiro, são 5 encontros, fazemos por região, de tal forma que a gente possa estar ali contando os nossos planos, ouvindo principalmente dos franqueados o que eles estão precisando, e a partir disso a gente desenvolve e aprimora os nossos planos de expansão e de suporte ao franqueado. Ricardo, olhando para trás, o que Ricardo faria diferente nesses 20 anos que você está na direção e nos 30 que você trabalha no setor? O que você faria diferente? E o que você nota que você pode fazer de diferença futura? O que eu faria diferente, talvez tenha feito isso um pouco mais tarde, é zelar muito pela nossa excelência operacional, pelo cuidado com os nossos colaboradores, pelo cuidado com os nossos consumidores. Né? Olhar e oferecer uma experiência melhor, de um nível muito superior ao que tem a concorrência durante todo esse período. Não é que a gente não tenha feito isso, a gente fez muita coisa ao longo do tempo, aí estou falando de transformação digital, lançamento de produtos, seguimos tendência de lançar produto à base de planta para um público vegano, diminuímos quando houve a questão da gordura trans, nós fomos a primeira empresa a usar a gordura zero trans, diminuímos sódio nos nossos alimentos. E a experiência operacional, que é algo que nós estamos absolutamente focados hoje, tanto no colaborador quanto no cliente, eu poderia ter feito isso com mais ênfase há mais tempo. Ainda bem que nós vimos isso de forma muito clara, vendo pesquisa, vendo os nossos franqueados, vendo os nossos colaboradores, e já de uns 2, 3 anos para cá a gente tem investido bastante nisso. E misturar isso com inteligência artificial? Como faz isso? Hoje a inteligência artificial está nos ajudando muito a minerar os dados que nós temos, tanto dos nossos colaboradores, a gente faz pesquisa de clima de forma constante nas nossas lojas. Não é que eu faço a pesquisa de clima para colaborador, tá? A cada 3 meses. Ela não para, ela é feita 100% do tempo e a gente vai monitorando através de inteligência artificial e toda a tecnologia de apuração de dados, como é que está o clima, que nos ajuda, inclusive, a melhorar a nossa experiência com o consumidor. E na base de consumidor,
a gente tem aprimorado muito o nosso CRM, nosso programa de fidelização, para poder tentar entregar para cada consumidor o que ele gosta no valor que ele gosta, né? Então, por exemplo, se eu tenho um consumidor que só compra Big Bob e só gosta de Big Bob, talvez eu deva oferecer isso de uma forma melhor para ele, com uma combinação melhor, com uma frequência ideal, se eu conhecer os dados dele, né? Então, esse arcabouço, né, o que a gente chama, tem uma expressão técnica que é data lake, né, que é todo o seu arcabouço de dados, a gente tem usado muito isso para poder tentar entregar para cada consumidor uma oferta personalizada. Nós temos um programa de fidelidade que se chama Bob's Fun, faz parte do nosso CRM, que já representa hoje 10% do faturamento da empresa, né, com 2 milhões de clientes na nossa base de dados. Você vê a inteligência artificial, ela vai substituir o atendimento? Eu acho que ela vai aprimorar o atendimento. Então, por exemplo, nós podemos ter aquele primeiro atendimento de uma necessidade específica de consumidor ou de franqueado, né, porque no fundo também são nossos clientes, sendo atendido por inteligência artificial. Da mesma forma que nós podemos também ter usos, por exemplo, na área jurídica, né, com inteligência artificial, que pode simplificar muito as nossas consultas, né, em várias áreas, seja civil, seja trabalhista, seja tributária, através do uso de inteligência artificial. Então, eu acho que vai aprimorar muito, a gente vai aprender, né, nós todos, né, vamos aprender a usar isso de uma forma melhor, acho que nos próximos anos. E equilibrada, né? E equilibrada, Ó, Ricardo, nós estamos terminando, eu queria ficar ficar mais tempo aqui conversando com você, essas projeções do nosso futuro, especialmente nessa área que você trabalha. Obrigada, espero vê-lo outras vezes com a gente. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu adoro show business, estou sempre assistindo, aprendendo aqui com vocês. E, assim, nós com vocês. E assim, como última expressão, eu acho que nós, de novo, vivemos num país maravilhoso. Precisamos acreditar nesse Brasil, fazer os investimentos corretos, dar emprego para a nossa população, né, e fazer essa economia crescer e colocar o Brasil no lugar que ele deveria estar. Exatamente. Obrigada. O programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até semana que vem, aqui no Band News.